elaboração de práticas integrativas, para falar da hortelã dentro da perspectiva dos boletins, da troca de conhecimento científico e popular. Então, eu fiz esse boletim já com a intenção de nós discutirmos o nosso grupo da Pastoral da Saúde. Ele foi apresentado em julho de 2024, o formato, o modelo de como nós fazemos nossos estudos, de como nós fazíamos os nossos estudos, e a ideia depois era realmente discutir com a comunidade. Então, dentro, né, da equipe e os alunos aqui da faculdade, da FAIT, a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias né, contribuíram, os alunos da agronomia, engenharia florestal, farmácia, nutrição, e então nós estamos aqui para discutir essa noite com vocês os resultados dessa pesquisa, e como sempre, para completar esse boletim, nós vamos saber também como que vocês usam a hortelã, o hortelã, e vamos escutar as experiências de vocês, depois compilar e completar o boletim e enviar para todas. Esse boletim que a gente está apresentando, ele ainda está em fase de organização, por isso as referências, elas não estão aqui todas corretas, certinhas, a gente ainda está revisando com as estagiárias, né? E somente depois do nosso estudo é que nós vamos disponibilizar o boletim já com todas as correções e ele revisado e completo, tá? Também estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, depois de uma pausa meio longa, de reorganização, né, das minhas coisas da minha vida, e feliz de estar aqui com a Gisele, né, que tem já uma longa caminhada conosco, com a Eni e com vocês todas. Então, como sempre, nós vamos reverenciar um pouquinho, fazer uns minutinhos de harmonização, que a gente chama, e nesses minutinhos de harmonização nós vamos ficar um pouquinho com os olhos fechados e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa noite para estudo do hortelã. Como hortelã, nós vamos ver, ela atua na parte respiratória, nós vamos inspirar, imaginando que nós estamos inspirando aquele arominha de hortelã e abrindo, né, a nossa respiração. Então, inspiramos, sentindo o arominha da hortelã, soltamos o ar pela boca, mais uma vez. E mais uma vez. E muita gratidão desses anos todos que o nosso estudo tem se desenvolvido, tem rendido vários frutos, né? Tese da Gisele, a minha tese, e aí por fora vai, né? Os trabalhos da Eni, que hoje ela está compilando, os estudos que virão aí, que ela estava me falando essa semana, com a pastoral, do material que vai ser organizado, então todo esse trabalho lindo que nós estamos em contato, né, já há muitos anos, reverenciar também a nossa irmã Lúcia, né, que eu soube que ela está repousando numa casa, se tratando da saúde, então reverenciar ela também, que deu início a tudo isso há muitos anos atrás. Então, nós vamos começar a falar da hortelã. Hortelã que a gente vai ver hoje, os estudos que a gente trouxe sobre ela, é essa aqui, a menta piperita. Menta piperita é essa hortelãzinha que vocês estão vendo, que tem a folha mais lisinha. A Eni trouxe um exemplar aí, também pode mostrar, né, Eni, do quintal dela. E, então vejam... Não sei se dá para ver. O exemplar que a Eni trouxe já é bastante adultinho, a gente estava olhando eu e a Gisele antes de começar o estudo. Então, né, ela tem o talinho roxo. Aqui também a gente pode ver no slide, tem o talinho roxo, e essas flores aqui um pouquinho rosadinhas, né? Pode passar, Gisele? Slide. Então, pode passar mais um. A família dela é a família Lamiácea, aquela família das plantas que tem florzinha tipo lábios, boquinha.
Então, nós já sabemos que as plantas têm família, a família dela laniácea, assim como o orégano, assim como o manjericão, assim como o alecrim, muitas plantas aromáticas, medicinais dessa família. Pode passar. Então, principalmente vocês podem acompanhar, tem muitas informações sobre hortelã, mas nas características dela nós vamos destacar algumas coisinhas, depois vocês vão ter todo o boletim, né, para acompanhar, mas ela tem caulezinho quadrangular, quadradinho, e ela tem, né, uma nervurinha nas folhas, uns nervinhos que são bem pronunciados. Pode passar. Tem um cheiro forte, penetrante, é mentol, né, que ela tem, depois a gente vai ver que tem outros princípios ativos, mas principalmente mentol. Tem um sabor picante, quando a gente leva ela à boca, quando a gente come também, porque ela pode ser usada na alimentação, mais tarde a gente vai ver. E é agradável, né? Tem um frescor. As florzinhas, como eu já falei, é violácea, rosinha, dependendo também das variedades. Pode passar, Gisele? E, na verdade, a menta piperita, ela é um híbrido. Híbrido é quando há um cruzamento entre espécies. Então, ela é um cruzamento entre menta espicata, menta é o gênero dela, o primeiro nome, menta aquática, longiflora, né? A menta, essa hortelã aqui, piperita, ela vem, então, do Oriente Médio, lá de longe, né? E os árabes, a gente sabe que os árabes gostam muito dessa plantinha, porque carneiro, por exemplo, né? Eles gostam de fazer o carneiro colocando o hortelã, o quibe, o hortelã. Então, ela veio lá do Oriente, veio com os árabes para a Europa, através do norte da África. E se difundiu daí no mundo todo. No Brasil, ela é bastante cultivada. Não é, então, uma planta nossa, né? Uma planta que veio, mas a gente cultiva e usa muito. Pode passar. No Brasil, ela está nas várias regiões, desde norte, nordeste, centro-oeste, sul, pode passar também, Gi. E comercialmente ela é bastante cultivada, já foi aqui no Brasil, inclusive, bastante cultivada. Tivemos já o primeiro lugar em exportação, inclusive de mentol, mas perdemos esse lugar, né? Hoje ela é bastante cultivada na Europa, nos Estados Unidos, na África. Pode passar. Agora, eu queria saber, nós temos uso popular de literatura, mas nós vamos passar esse uso popular de literatura e hoje nós vamos focar aqui no estudo, nós temos 1 hora para desenvolver o nosso estudo, vamos focar em como vocês usam a planta. Depois a Gisele vai deixar aqui, está gravando tudo, né? E aí depois nós vamos compilar essas informações para colocar no boletim. Então, agora é o momento que eu queria ouvir de vocês quais são as experiências de vocês com essa hortelã, a menta piperita com talinho roxo. Se já usam, se não usam, se usam para quê, como. Queria escutar de vocês as experiências, então. Podemos? Quem daqui já usa? Quem usa pode abrir o microfone e falar. Isso. Eu faço uso mais do óleo. A Sandra, né? Isso. Boa noite, É o Tati. óleo de menta piperita, para quê? Para rinite. E como tu usa? Eu coloco uma gotinha na palma da mão, esfrego as 2 mãos e dou e cheiro assim bem forte, seguro o ar e depois eu solto. Eu faço assim. Isso tu faz para ti mesma, tu mesma usa para rinite? Para mim, para o meu filho e para as pessoas que estão do meu lado, que eu vejo que é rinite e tem dado um resultado muito bom. Legal. Para a família, então, para os amigos, para as pessoas próximas, né? Isso. É essa a tua experiência, Sandra? Depois tem um chazinho de hortelã que
não sei se é o mesmo, né? Só que em outro, para vermes. Aham, sim. Para vermes, o chá mesmo tu usa. Chazinho, é. Certo. Ok. Usa como? Quantas vezes por dia? Qual é a quantidade? Olha, como é criança muito pequena, eu não recomendo, assim, não, eu não sei muito, mas é uma xícara, meia xicrinha pode dar, sem açúcar. O meu primo, ele faz uso, mas eu já disse para ele que acho que não deveria, né? Porque eu sei que nas extremidades ele é frio, né? Para quem é muito magro, que eu não sei se estou certa. Quem é a pessoa muito magra, tem pressão baixa, ele esfria as extremidades. Eu não sei se é correto. Então, eu disse para ele Mas não usar à noite. tá, mais tarde nós vamos ver os estudos. Então, eu e a Gisele vamos passar para a parte farmacológica, depois parte clínica. Estou anotando aqui, né? E aí a Gisele está ouvindo aí também. E quando chegar lá nos Tá, resultados das pesquisas, a gente vai tentar responder aqui esse teu tá. questionamento, então, tá? Isso, o óleo que eu uso, de Hum, menta piperita. tá. Mais alguém faz uso popularmente? Vanessa aqui. Estão me Essa, ouvindo bem? Estão me ouvindo, né? Eu estou oi? aqui no consultório, mas estão me ouvindo bem, né? Eu utilizo a hortelã, folha seca, tá? Hortelã-pimenta com folha seca, porque é o mais comum e mais fácil elas encontrarem. Nós utilizamos normalmente o nosso primeiro protocolo para o processo de digestão e para melhorar o processo enzimático. Então, quando eu trabalho muito com doenças reumáticas, então fibromialgia, artrite reumatoide ou processo de transição em relação ao climatério e menopausa. E nós percebemos que quando a digestão está top, todo esse processo melhora muito, melhora dores, melhora a disposição, então a gente tem emagrecimento, é muito legal. E nós usamos normalmente ou hortelã ou utilizamos a espinheira santa quando a pessoa vem com, né? Mas esse seria outro caso, com gastrite junto. E é muito bacana, elas têm um resultado muito bom. O que eu vejo, já vou falar a quantidade, então. O que eu vejo é que a hortelã, ela né, essa específica, não, mas elas ambas, elas são muito fortes. Então a pessoa tem um enjoo mais forte. Como nós utilizamos uma quantidade maior de água, e normalmente um pouco composto, porque utilizamos shot de manhã, chá de manhã, chá à tarde, então a gente faz uma ingestão hídrica, então nós diminuímos os compostos. Normalmente ou 500 ml, quando a pessoa tem abaixo de 60 quilos, ou quando ela tem acima ali de 60, em torno mais de 65, 1 litro, mas não a quantidade proporcional de folha, porque vocês percebem que é muita água. Então nós utilizamos normalmente uma colher, para essa específica, uma colher de sopa. Em outros chás, a gente utiliza 2, faz o processo de infusão, deixa descansando 20 minutos. E olha, eu já estou fazendo isso acho que uns 3, 4 anos com hortelã, de forma específica. E sempre o primeiro protocolo ou o segundo. E isso é entre 7 a 14 dias. Elas têm um resultado muito bom. Vanessa, te apresenta um pouquinho, tu trabalhas em? Eu sou nutricionista e eu trabalho com fitoterapia, eu já fiz uma outra pós-fitoterapia, mas eu fiquei encantada quando eu vi que saiu de vocês, aí eu me inscrevi na hora que eu vi, né, que eu tive a oportunidade. Então, eu sou nutricionista, sou fitoterapeuta, e nós utilizamos muito as ervas medicinais e a minha especialidade maior são desinflamar de doenças reumáticas, vivendo sem dor, tanto com as ervas quanto com as sementes. E a gente já está desenvolvendo esse trabalho há um bom tempo. Foi muito bom. Onde é que Curitiba, fica? sou de Curitiba, mas a minha maior procura é online. A gente tentou se especializar bem na parte online desde 2022. Então, Mas tu estás morando em Curitiba? Mas sim, atualmente eu estou. Era de São Bernardo, daí a gente veio para qualidade de vida e tudo mais, né? Para Curitiba. Então, tá joia. Mais alguém tem experiência de usar hortelã? Fátima, eu uso como chazinho da tarde, tá? Eu gosto bastante, procurando diminuir o café, então eu tenho tomado tanto à tarde como à noite o chá. Vario, né? Nem sempre hortelã, mas tenho usado bastante, porque é muito saboroso. Entendi. Mais alguém? Sim, Boa eu noite. também.
Oi, Nair. Anaís, pode falar, Anaís. Pode, você começa, Marilda, por favor. Então, eu utilizo também como chazinho, não só à tarde, eu substituo pelo café, né? Eu troco a sálvia, a hortelã, né? E também teve um dia que eu tive que viajar e eu estava super gripada, mas não saía minha voz e nada. Eu fui de madrugada. Então, eu levei uma bisnaguinha da tintura da hortelã, essa do talinho roxo. E de vez em quando eu ia pingando ali, umas 5, 6 gotinhas. Olha, eu cheguei lá em Florianópolis já quase boa, porque eu estava assim que não saía a minha voz e tinha bastante frio e estava bem gripada e tossia muito. E resolveu. Mas tu estava tomando a gotinha, era o óleo ou era... Não, era tintura mesmo, Ah, é tintura, tintura. desculpa. Ah, tá, Tintura. Eu estragalhando. pingava pingava Hum, na boca, né? ah, 5, bom, 6 gotinhas, mas eu usei, eu acho que quase que daqueles frasquinhos de certo, aí sim. pequeno, assim, meio frasco, assim, de vez em quando, nas palestras também, de vez em quando, eu pingava umas gotinhas e foi passando a tosse, porque eu estava com muita tosse, estava até atrapalhando quem falava, porque eu não conseguia parar de tossir, né? E resolveu mesmo. Uhum, ok. Mas era a Nair, né? Queria falar a sua experiência. Sim. Boa noite, obrigada por essa oportunidade de novo. E te ver, Fátima, é um prazer. Outra vez, várias vezes, teve só a Gisele, que maravilhosamente sempre nos ajuda a entender várias coisas sobre as plantas, mas é legal vocês duas estarem com a gente. Então, sobre a menta, eu sempre chamava de hortelã, porque para mim não era a menta piperita que eu tinha na horta, e é essa do cabinho roxo. Hoje eu tirei essa dúvida, porque eu ficava sempre na dúvida, será que essa é a menta piperita? E aí eu tenho o óleozinho, mas eu usei pouco dele ainda, mas quando meu filho tinha rinite mais seguido, eu usava algumas gotinhas. Ainda tem muita, muito, porque ele é muito concentrado, né? Agora, para usar, que eu pegava aqui da horta, no lugar dos chás, né? Eu uso mais para chazinho mesmo, sabe? Sempre gostava muito do sabor dele. E não é nem substituição ao café, porque café faz anos que eu não tomo. Era realmente por ser saborosa, às vezes gelado e às vezes morno, quente. Então, mas eu gosto mais dele na água saborizada também. Uhum. Não sei se mais alguém usa assim, mas eu não. Daí ele não fica tão forte e fica mais suavezinho no meu sabor, no caso, no meu paladar. Joia, ok. Alguém mais? Não? Todas as experiências foram esgotadas? Se sim, aí a gente continua então, né? Ok? Nenhuma dúvida em relação ao uso? Falaram das suas experiências? Ok, Gisele, então podemos ir para frente. Vamos então lembrar, né, que as hortelãs, elas cruzam entre si. Então é muito difícil a gente saber se é uma menta piperita purinha mesmo, que nem manjericão, elas cruzam, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de identificar. Tem botânicos, principalmente, né, no Brasil, aí, Rio Grande do Sul, que são especialistas só, né, nas mentas, então é um pouco difícil a gente realmente dar certeza que é 100% menta piperita, porque elas, se tiverem perto uma da outra, as espécies, elas vão se cruzando e a gente já não sabe exatamente, né? Mas a menta piperita, ela tem as folhas mais lisinhas, o talinho roxo, e as flores daquela forma como eu mostrei ali atrás, meio violácea, meio rosadinha, né? Então, elas são difíceis mesmo de identificar.
A parte usada, pode voltar um pouquinho, Gisele? A parte usada, a gente usa principalmente as folhas, mas a gente também chama as sumidades floridas. Quando ela está florindo também, a gente pode usar, né, toda aquela parte da sumidade florida, que é folha e flor. A gente usa seca, inteira, quebrada, cortada, pulverizada, rasurada, né? Então, tem várias formas aí de usar a hortelã. E é uma planta que se encontra relativamente fácil também para comprar. Podemos passar, Gisele? Vamos conhecer mais um pouquinho agora dos aspectos agronômicos, né? De menta existe cerca de 25 espécies. Menta é o gênero, é primeira palavra do nome científico. O nome científico é formado pelo gênero, no caso aí menta, e aí piperita é um híbrido, né? Como eu falei, já vem do cruzamento de outras plantas, e tem muitas espécies aí que são chamadas menta, né? Tem o gênero menta, que muda é o segundo nome que define a espécie, a gente chama o epíteto, que dá o nome da espécie. Então, tem muitas, e aí a menta piperita, ela foi cultivada pela primeira vez na Inglaterra, né? Vindo lá do Oriente Médio. Então, ela, que já era nativa de lá, ela começou a ser cultivada mesmo no século XVII. Para propagar a menta, a gente pode usar sementes, é a forma que a gente chama de propagação sexuada, mas pode também as estaquinhas, os raminhos, desde que tenha, né, aquela parte que tem as raizinhas dela naquelas estaquinhas, então é relativamente fácil multiplicar a menta piperita. Podemos passar? No Brasil, a gente tem, né, como eu disse, chegou a plantar, e os japoneses trouxeram, foi bastante plantada no Pará, em São Paulo, e aí nós perdemos o lugar de sermos grandes produtores, porque teve baixa tecnologia, alguns problemas, e hoje está se recompondo, então, o Brasil em relação à produção da menta. O mentol é um dos óleos mais utilizados, numa série de produtos, né, por isso foi bastante exportado. As estaquinhas, a gente pode ter estaquinhas de 10 centímetros, se optarmos em multiplicar através das estaquinhas, e para a hortelã ela vir bem, produzir princípio ativo e até florescer, ela é uma planta que a gente chama na agricultura, na agronomia, de planta de dias longos. Ela precisa de bastante horas de luz. Então, aí ela vai ter mais rendimento de óleo, vai ter mais, né, óleo, o mento furano, o mentol, e as noites frias é que favorecem o mentol. Então, dias longos, e para o mentol, noite fria também. Um espaçamento dela pode ser 0,60 por 0,30, né? Fica relativamente pertinho uma da outra, podemos passar. Tem já bastante gente cultivando também a menta em hidroponia, que é feito na água, mas a maior forma ainda é, né, diretamente no solo, e ela gosta também de bastante adubação, a matéria orgânica, diferente do alecrim, né, que gosta de terreno menos adubação, e aí ele produz em terreno mais seco. Ela gosta já de uma matéria orgânica, um solo mais rico em matéria orgânica. Ela suporta baixa temperatura, mas precisa de água no solo, né? Não pode ficar o solo ressecado, diferente ao contrário do alecrim, e ela sofre com geada, apesar de tolerar baixa temperatura. Podemos passar? Agora, trouxe aqui uma interaçãozinha aí com vocês. Um quiz que a gente chama, que são umas perguntinhas. A época de colher hortelã, depois a gente vai ver, né, a seguir, mas vamos ver o que vocês acham. É a partir de 2 meses, é a partir de 6 meses, ou a partir de 4 meses depois do plantio? Segundo a experiência de vocês, ou segundo conhecimento de literatura. O que vocês acham? Para mim é 2 meses, porque ela é rápida. É?
Para mim seria 4 meses, porque ela parece que no início ela é muito jovenzinha e muito molinha, ao menos na minha experiência, eu uso ela um pouquinho mais, não tão jovem. Certo. Podemos passar, Gisele? Então, nós temos aí, né, que a colheita realmente, para ter uma melhor teor de princípio ativo, ela é depois de 4 meses. A Nair está afinada aí com a colheita, né? Então, o ideal é ir para pertinho da época do florescimento, 2/3 do total do florescimento, aí que ela tem o melhor teor de princípio ativo. Bastante luz, ela pode ter algumas doencinhas como a ferrugem, bolor branco, danificar os rizomas, né? Ok? Passamos, Gisele. Para armazenar recipiente de vidro bem fechado, abrigar luz e calor, como as outras plantas, e foram feitas algumas pesquisas com frascos de polietileno, que reteve aí o mentol, né, durante 8 meses, reduzindo bem pouquinho percentual de óleo essencial. Já em papel craft, ela perdeu mais, né? Perde muito mais, reduziu a quantidade muito mais. Pode passar. Secagem, a gente não deve passar dos 40 graus para hortelã. Os óleos essenciais são bem sensíveis, né? Alguns 38, outros 40, hortelã pode ir até 40. Então, pode passar. Então, ter esses cuidados, né? Não colher também antes das 16 horas, por causa do óleo essencial, cuidar da colheita, né? Não colher com umidade também, só depois do sol, sair fraquinho até as 10 horas, tomar os cuidados como se faz sobre como as outras plantas, e principalmente por causa do óleo essencial. Podemos passar. Em refrigeração também ela teve, né, uma boa, assim, o armazenamento dela refrigerada, ela também manteve algumas propriedades, né, e o rendimento de óleo essencial também, depois de 21 dias a 0 graus, não se alterou tanto. Então, já tem essas pesquisas também. Podemos passar, Gisele? Agora a gente entra nos aspectos químicos, aí eu vou pedir a ajudinha aqui da Gisele, né, que é a nossa farmacêutica. A gente sempre é bom, né, ter agrônomo e farmacêutico junto, e cada um vai complementando. Então, vamos lá, Gisele. Então, vamos lá. Então, a hortelã é uma planta, ela é rica em mentol, né, então em óleos essenciais, principalmente o mentol, e flavonoides, né? Então, os flavonoides são os princípios ativos metabólicos secundários que a planta produz, principalmente para fazer esse processo de autodefesa dela. Então, e para nós, com finalidade anti-inflamatória. Além dos óleos essenciais, temos também alcaloides, fenóis, taninos, né? E na sua grande composição, né? Então, o princípio ativo majoritário é o mentol, em torno de 79%, e a mentona, 30%. Mas temos outros óleos essenciais, como o limonemo, o cineol, né, a tulejona, a carvona, né, que também, né, contribuem aí para esse efeito medicinal da hortelã. Opa! Esses princípios ativos, né, eles estão relacionados muito com o ambiente, né, que essa planta ela é plantada, né, então a gente sabe que a planta ela produz 2 tipos de princípios ativos metabólicos primários, que são aqueles que a planta usa para a sobrevivência dela, e o metabólico secundário, que é utilizado para a defesa dela. Então, são esses princípios ativos que vão, então, orquestrar, né, a ação farmacológica. Então, todos os estudos, né, científicos, tanto in vitro como in vivo, eles vêm para quê? Vêm para confirmar, a ação, né, que vocês muito bem trouxeram para nós do uso popular. Então, uma das atividades principais é a atividade antimicrobiana,
principalmente, né, onde a gente usa o farmacógeno, que é a folha. Então, quando eu busco essa ação trabalhando bactérias como estafilococcus, que são bactérias que atuam em pneumonia, Escherichia coli, né, que trabalha aí no trato gastrointestinal. Então, a Vanessa nos trouxe aí uma ação bem interessante do uso, né, da hortelã nos processos digestórios e como que isso ajuda nesse desinflamar, né, do corpo. Então, um estudo já vem aí validando, né, uma ação que foi colocada lá, né, no uso no início, né. As folhas também, né, comparada com o caule, elas apresentam uma atividade maior de princípios ativos, né, e aí coordenando aí essa ação antimicrobiana. Além, né, de infecções relacionadas ao pulmão, né, e ao sistema gastrointestinal, outras infecções, né, relacionadas aí a problemas gastrointestinais, né, ou algumas infecções relacionadas ao ambiente hospitalar. Então, o que os estudos têm trazendo? Um efeito muito semelhante aí ao uso de antibióticos como penicilina, tetraciclina, certo? Então, isso, né, vem sendo estudado aí, principalmente nas raízes também dessa planta. Opa! Bom, além do efeito antimicrobiano, né, também se vê o efeito antifúngico, né? Então, principalmente aí infecções, né, relacionadas com fungo. Então, a gente pode estar utilizando com fungo relacionado à pele, fungo de unha, né? Então, são ações aí também bem interessantes para a questão da hortelã. Bom, além da ação antimicrobiana, né, então tem vários estudos aqui, né, falando sobre tanto da folha como o óleo, né, uma das principais ações, tanto da forma de infuso como também dos óleos minerais, né. Então, eu vou passar agora alguns estudos que falam desse efeito microbiano, né. Então, a gente pode ver a quantidade de estudos que vem trazendo, usando suco, usando chá, usando óleo essencial, usando as folhas, o caule, né? Então, trabalhando aí em diversos estudos que vêm aí, né, comprovando essa ação muito bem trabalhada no âmbito, né, popular. A ação antioxidante, né, então, foi estudada através do extrato liofilizado, então, que é produzido a partir desse congelamento direto do estado sólido e gasoso da planta, e também do extrato metanólico, né? Então, principalmente das plantas aéreas. Então, traz aí uma comprovação para nós que as partes aéreas, bem trazidas pela Fátima, né, então tanto as folhas como as sumidades floridas, elas têm aí princípios ativos que nos ajudam nessa ação antioxidante. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir, ela vai pilar aí radicais livres, né, que não são interessantes para o nosso organismo. Logo, né, vão ajudar muito em ações anti-inflamatórias, né, vão ajudar aí ao corpo, né, uma regeneração bem importante, né, como se fosse aí um soldadinho, vai fazendo a faxina dentro do organismo, né, quelando aí todos esses princípios ativos que, né, não são interessantes para o organismo. Tanto na forma de infusão como da decocção, né? Então, essa ação antioxidante, ela é evidenciada numa maior capacidade nas formas de infusão, tanto a gente utilizando as folhas secas como as folhas frescas, né? Então, essa excelente atividade de sequestrar esses radicais livres que são, muitas vezes, nocivos aí para o nosso organismo. Não sei se a Fátima quer complementar alguma coisa.
Não, pode estar indo. Estou acompanhando. Então, essa ação antioxidante também é visualizada para o óleo essencial. Quando a gente fala de óleo essencial, a gente não está falando, né? Quando a gente isola o óleo essencial, a gente não está falando da fitoterapia em si, da planta, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Eu vi aí que muitas de vocês falam, eu não uso a planta, mas uso o óleo essencial. O óleo essencial é um dos princípios ativos da planta. Quando a gente isola e usa né, numa forma medicinal, a gente não está trabalhando com fitoterapia, e sim com aromaterapia. Uma outra atividade importante é antiviral, né? Então, tanto para a questão, né, de vírus mais simples, como vírus, né, mais complexo, como a imunodeficiência humana, HIV, certo? E também outros vírus que atacam aí a nossa linhagem de células T. Nessa ação antiviral, né, então, os estudos mostram que os extratos secos obtidos das folhas que vem apresentando essa elevada atividade antiviral, principalmente aí em vírus relacionados a herpes, né, outros, né, viroses, né, comuns no nosso dia a dia, mas em relação ao vírus da herpes é considerado aí, comparado com a ciclovir, uma boa alternativa, certo? Interessante, a Gisele, que ele tem feito aí nas pesquisas, né, sendo efetivo para aqueles que têm sido resistentes ao aciclovir, né? Isso mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que o vírus, né, da herpes é um vírus que ele fica ali incubado no organismo, ele, né, sempre, a gente fala que ele acorda nos estados, né, pós-estresse, né? Então, e muitas pessoas têm, sim, hoje, a resistência de aciclovir. Então, às vezes, associar o extrato de hortelã, né, a um tratamento medicamentoso pode aí potencializar a ação e também, né, reduzir aí esse longo tempo de uso de medicamento, né? Então, principalmente na herpes simples, né, na resistência aí ao aciclovir, os estudos têm mostrado aí que a hortelã é uma boa alternativa. Como antihelmíntico e antiprotozoário, né? Então, a nossa colega Sandra trouxe que ela utiliza, né, o infuso para os problemas parasitários, então, principalmente nas lombrigas terrestres, né? Então, a gente tem estudos mostrando essa atividade, tanto no extrato aquoso seco, como também, né, o óleo essencial nessa ação antihelmíntica, certo? Estudos mostram também esse uso, né, em ovinos, né, em cordeiros, como uma boa opção aí de tratamento. E interessante, né, também é uma planta que pode ser utilizada em casos também de resistência de medicamentos antihelmínticos, né, então, comercializados aí no nosso país. Alguns serviços de saúde pública já utilizam, né? Já desenvolveram alguns formatos de utilização. A Pernambuco, se não me engano, já tem essa opção, né? Sim. Então, além da ação antihelmíntica, né, também a ação antiprotozoária, né? Então, a giardia, né, também tem estudos mostrando a ação da hortelã aí no combate da giardia, principalmente no uso do extrato aquoso, né? Então, né, o extrato aquoso, ele não demonstrou um efeito, né, significativo em relação aos protozoários, mas, né, o extrato alcoólico, sim. Então, isso é um ponto importante que a gente sempre discute nos nossos estudos, que é o modo de preparo. Então, por que às vezes se tem essas questões dizendo, eu tomei um chá e não fez efeito? Porque, de repente, o modo de preparo, a extração do princípio ativo não foi feita corretamente. Então, às vezes a gente fala, essa planta tem que ser feita por decocção, essa planta tem que ser feita por infusão, ou a atividade dela é melhor em forma de tintura, ou a atividade dela é melhor em forma de uma aplicação tópica.
Por quê? Porque cada metabólico secundário, ele tem uma afinidade ao meio de extração, e aí se tem a ação. Então, esses estudos que comparam, né, meios extratores distintos, eles vêm, né, ao encontro de trazer essa validação científica, né, de o quanto o modo de preparo é tão importante para a gente garantir o efeito terapêutico. Bom, e aí a gente tem aqui um quiz, né? Então, a planta menta piperita, ela é nativa de onde? Do Brasil, da Europa ou do Oriente Médio? Isso nós já falamos. Agora vamos ver se vocês prestaram Alguém atenção. quem que prestou atenção? E aí, pessoal? Quem arrisca? Quem não arrisca não piscisca. É do Oriente Médio. Muito bem. Muito bem. Eu estou prestando atenção. Opa! Bom, então, continuando, né, então, outro estudo, né, vem trazendo essa ação antitumoral, né, importante que o estudo, ele vem relatar um extrato aquoso seco, né, com alguns componentes isolados, que apresentaram, então, esse efeito tóxico contra algumas linhagens de câncer de mama. Então, quando a gente começa a falar, né, que um certo composto foi isolado, né, então, não quer dizer que a gente vai sair tomando a hortelã e não vai ter mais câncer de mama, né? Então, as plantas, elas também são, né, fontes de produção de novos medicamentos. Então, a gente também, às vezes, tem que tomar esse cuidado, né, quando a gente faz essa leitura de alguns estudos científicos. Outro efeito legal, né, o efeito antiespasmódicos, então, traz aí essa ação bem interessante, né, que valida o efeito digestivo, né, que ele tem, e também, né, essa correlação que existe entre o uso da menta e doenças aí respiratórias. A ação anti-inflamatória, né, então, ela corrobora com o efeito antioxidante, né, então, se eu tenho uma planta antioxidante que é rica em flavonoide, ela vai sim ter uma ação antioxidante, até anti-inflamatória, até porque a concentração de óleos essenciais, elas, né, traz essa característica importante, e o interessante é que os estudos mostram que o efeito anti-inflamatório para problemas relacionados com do joelho, né, ele tem aí um bom resultado. Então, por exemplo, posso recomendar uma compressa de hortelã, né, em processos inflamatórios de joelho. Então, é aí uma alternativa também, né, desse uso tópico, né. A ação antidiabética também foi demonstrada, né, em alguns estudos, né, então, principalmente aí estudos no modelo, né, um estudo realizado aí na região da Turquia, e esse movimento, né, de glicose em soluções externas e concentração de glicose, né, então foi um estudo in vitro que mostra, né, que a administração de 6 ml de menta piperita, ela conseguiu aí modular o movimento da glicose nessa solução. Então, isso traz aí indícios, né, que essa planta, ela pode ser aí um precursor de futuros medicamentos para antidiabéticos. Então, o sistema de defesas, né, então, ele também vem dessa ação, né, relacionadas aos óleos essenciais, os flavonoides, que são ações que têm uma forte ação antioxidante. Então, se você tem uma planta que é antioxidante, resgata, né, e elimina radicais livres, e você consegue aí modular e ativar todo o sistema imunomodulatório que trabalha as defesas do nosso organismo. Ações endócrinas, né, então, o chá das folhas, né, da menta piperita traz aí, né, esse aumento dos níveis dos hormônios luteinizantes, certo? E hormônios folículo estimulantes, né, então, atua aí na parte hormonal, então, é uma planta que ela, né, existe
indícios populares que ela atua, né, nessa estimulação, né, testicular, né? Então, em alguns estudos a gente já vem comprovando esse movimento hormonal, ainda em estudos em animais, certo? E ações relacionadas, né, à questão de reduzir aí a acidez gástrica, né, reduzir as úlceras induzidas. Então, uma planta bem interessante aí para o efeito gastrointestinal, né? Então, gastroprotetor, né? Então, aí a dobradinha de hortelã e espinheira santa, né? Com este efeito gastroprotetor, como de repente, como uma alternativa ao uso do omeprazol, né? Pode ser aí, né? Bem interessante. Aqui a gente já conversou, ação antioxidante também a gente já passou. Como antidiarreico, né, então, entra, né, na sua ação em relação ao efeito da saúde digestiva, então, estudos aí mostrando que a administração, né, da hortelã, ela ajuda aí a diminuir essa evacuação líquida e diminuir a frequência da evacuação. Então, em quadros, né, por exemplo, de virose, e você tem uma diarreia, né, você tem aí problemas gástricos, enjoo, náusea, a hortelã pode ser uma boa alternativa, né, como um tratamento complementar. Tem alguns estudos também com enjoo para tratamento de quimioterapia, radioterapia, né, Gisele? Isso. Né? E uma coisa bem interessante, ele também tem atividade protetora contra a intoxicação de metais pesados, né? Então, alguns estudos mostraram aí que o extrato aquoso seco, obtido das folhas frescas, administradas de 10 a 40 dias consecutivos, conseguiram aí, né, auxiliar aí no processo de intoxicação em animais por arsênico, né? Então, o que é interessante nesse estudo? Foi observado que o arsênico, ele conseguiu causar, né, ali todo um processo significativo dentro do fígado e que a hortelã conseguiu, então, fazer essa ação protetora nesses animais aí que, né, foi observado nesse estudo. Ação microbiana e antifúngica, que a gente já comentou, né? Então, assim, salientando um pouquinho mais sobre a questão da ação antifúngica. Então, dermatoses de cabelo, dermatoses de pele, dermatose de couro cabeludo, né? Então, são, né, ações interessantes aí que a gente pode utilizar a hortelã de forma complementar ou com uma alternativa terapêutica nesses casos. E para animais também, né? E para animais também, né? Então, assim, a hortelã ela pode ser utilizada também como um repelente, né? Para pulga, para carrapatos, né? Então, pode, por exemplo, quem tem pet, né, pode lavar normal e depois a última água de enxágue, fazer água de enxágue com a hortelã. Aqui a questão. Aí uma coisa bem interessante, né, a hortelã como um antialérgico, né, então alguns estudos já vêm trazendo essa evidência na atividade antialérgica, principalmente as folhas secas da hortelã piperita, e mostrando resultados na redução dos sintomas nasais, como espirro, aquele movimento, né, de ficar coçando o nariz, né, então, sinais clínicos clássicos da rinite, né, então, quem sofre de rinite, eu brinco aqui em casa, quando começa, né,
o povo vai espirrar, eu tenho as hortelãs no quintal, eu disse, vamos lá mexer nas hortelãs, fazer chá de hortelã, né, e isso resolve muito bem, né, nos casos de rinite. A Sandra falou do óleo, né, de esfregar nas mãos, então tá aí a comprovação, o estudo, né, que mostra isso, gente. E a ação da hortelã na redução na redução da capacidade de sentir dor, né, esse efeito analgésico. Esse efeito analgésico está muito relacionado com o mentol. Então, a hortelã, não só para uso oral, ela pode ser usada para uso tópico também, né? Então, em situações de dores, né? Então, ali a colega que trabalha com fibromialgia, né, e doenças autoimunes. A hortelã aí é um belo coleguinha nessas situações. Vamos ver mais aqui. Agora já vem os estudos clínicos. Uhum. Vamos ver. Ó, outro efeito bem interessante, aí trazendo um pouquinho, né, para alguns compostos isolados, né, então o óleo essencial de menta, né, tem estudos que mostram essa ação entre o aprendizado e a memória, né, então trazendo aí, complementando, né, saindo um pouco, né, da fitoterapia e entrando um pouco aí da aromoterapia. Né? Esse estudo é bem interessante. Né? E trazendo aí, inclusive, o uso da hortelã, né, na sala, né, a aromatização de sala, né, e fazendo essa comparação aí em salas aromatizadas e salas não aromatizadas, o quanto que o aprendizado e a memória ali, né, pode, né, ser interferido. E aí eles perceberam, né, que o aroma de menta, ele melhorou a atenção geral, fazendo com que as pessoas tivessem mais foco, né, nas tarefas, né? Então, assim, a gente está tendo tanto TDAH, hiperatividade, né, aí as crianças sendo medicalizadas, né, por que não, né, utilizar aí o óleo essencial, né, para aumentar essa memorização, esse estado de alerta, né, nos momentos de estudo, certo? Uma alternativa, né, muito interessante aí, né, para a gente tentar desmedicalizar. Uhum. A sonolência diurna também é interessante, né? Isso mesmo, né? Então, assim, também nessa perspectiva de isolamento de princípios ativos, né? Então, o óleo essencial da menta piperita também foi avaliado nessa sonolência diurna, né? Então, os autores, eles mostram que o uso do óleo essencial da menta piperita, ela aumenta, né, esse estado, né, de vigília, né, e então reduz, né, aquele marasmo, né, durante o dia, né, então deixa a pessoa aí mais desperta. Deixa eu ver. Bom, o óleo, né, o uso tópico do gel de menta, né, a 0,2%, traz aí, né, uma ação preventiva na rachadura e na dor de mamilos, né, então, para as mulheres, né, no período do puerpério, né, pode ser uma boa alternativa, não só o gel, mas também, né, a solução aplicadinha, né, localmente, pode auxiliar aí nesse processo de regeneração, no caso dos mamilos rachados, ou também quando a gente tem aí, né, as inflamações relacionadas pela, né, a não vazão de leite nesse período. Vamos ver mais aqui coisas que a gente... a questão da náusea, né, então já tem estudos que mostram que o óleo essencial da menta piperita também trouxe um resultado significativo, né, um pouquinho menor, mas, né, um estudo interessante comparando com alternativas medicamentosas. Né? Então, pode ser aí também, né, uma ação importante, né, nos episódios de náusea e vômito em pessoas que às vezes não podem utilizar um medicamento. Bom,
Seguimos agora para a parte das ações, né, terapêuticas. Eu não sei se a Fátima quer complementar mais alguma coisa, mas acho que as principais ações Não, a estou te gente acompanhando. conseguiu pontuar. Foi. Uma outra que já está, né, em uso em forma de medicamento dentro do SUS, né, o uso da hortelã pimenta para intestino irritado, né, síndrome do intestino irritado. É uma boa alternativa também. Muitos estudos, inclusive estudos clínicos, né, que validam e incluíram a hortelã-pimenta como uma das plantas, né, recomendadas para uso dentro do Sistema Único de Saúde. A menta, ela se encontra na lista de medicamentos fitoterápicos, né, de registro simples, reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem a sua descrição, né, dentro da farmacopeia europeia, né, então existe lá a descrição de formas farmacêuticas como cápsulas gastroresistentes, preparações líquidas, preparações semissólidas, o uso do óleo essencial, então não só na perspectiva da fitoterapia, mas também na perspectiva da aromoterapia, né, então em forma de emulsões e spray, mas convencionalmente o que a gente mais, né, recomenda o uso da hortelã-pimenta é em forma de infusão. Então, em torno de 1,5 gramas, né, da folha seca, que isso equivale a em torno de 3 colherzinhas de café para 150 ml de água, né? Então, vai deixar ela ali macerando por 5 a 10 minutinhos e para depois poder estar recomendando aí para cólicas, flatulências, problemas hepáticos e todos esses efeitos, né, terapêuticos que a gente comentou anteriormente. Para uso interno, né, então, a recomendação, o tropismo principal, né, da ação da hortelã é para problemas, né, gastrointestinais, né, então, é uma planta que favorece a saúde intestinal, por ela ser rica em óleos essenciais, né, então, né, então, faço uso dela, né, 3 vezes ao dia. Posso estar utilizando aí o óleo essencial para inalar, né? Então, a inalação do óleo essencial também ajuda e contribui para a saúde digestiva. Como expectorante, né? Então, existem fórmulas farmacêuticas, né, produzidas pelo óleo essencial em forma de pastilha e para síndrome de intestino irritado, né? Então, lembrando que o uso do óleo essencial no Brasil, ele é feito, né, para uso tópico e não para uso oral. Então, isso são fórmulas farmacêuticas, medicamentos fitoterápicos que são produzidos, né, em forma de cápsula gastroresistente e que a gente vai estar administrando aí de 60 a 440 miligramas, né, que ele tem ali de mentol e mentona, tá? Então, não é o uso do óleo essencial, né, que a gente tem para uso tópico, para uso oral, isso é importante a gente deixar claro. E sim, um medicamento fitoterápico que é preparado a partir de princípios ativos dessa planta. Então, para via, né, oral, essas cápsulas gastroresistentes, elas podem ser utilizadas, então, para crianças, né, acima de 12 anos. Em crianças de 8 a 12 anos, então, é utilizado aí 1/4 dessa dose, 3 vezes ao dia. E o uso cutâneo, né, ele não é recomendado para menores de 18 anos, né, então, para uso tópico. E o uso externo, né, então, de preparações, né, à base de óleo essencial ou né, da hortelã, podem ser feitas aí em forma, né, semissólida, formas oleosas, ou se não em formas hidroalcoólicas, né, ou em pomadas de 5 a 10%, certo? Então, pomadas nasais também, né, uma alternativa para o uso medicinal. Outras formas, né, então, formas tradicionais de uso, então, formas por via transdérmica, né, então, em crianças de 4 a 10 anos, em forma de creme, de pomada, de gel,
né? Preparações hidroalcoólicas de 2 a 4%, então a alcoolatura ou a tintura. As crianças, né, entre 10 e 12 anos, né, ou né, entre 2 a 16 anos, vão estar utilizando aí preparações em torno de 5 a 15%, e podem estar utilizando aí 3 vezes ao dia. Né? Então, esse modo de uso e o modo de preparo, né, então eles vão estar influenciando na ação terapêutica que a gente discutiu anteriormente. E na forma de chá, né, na forma de infuso, então a gente vai estar preparando aí uma colher, né, uma xícara de chá, então a gente comentou, 3 colherzinhas de café para uma xícara de chá, tá recomendando de 2 a 4 vezes ao dia, então aí ajudando essa ação expectorante, carminativa e antiespasmódica. Então, além da ação, né, na saúde digestiva, também uma ação aí no sistema respiratório. Opa. Aqui a gente já comentou. Contraindicações são bem importantes agora. Isso Tem uns mesmo. casos que não é bom, né? Não é recomendável, né? Então, fechou. Bom, em que situações não são interessantes a gente indicar, né, o óleo essencial de hortelã e, né, os infusos e medicamentos produzidos a partir da hortelã? Então, pessoas que têm doenças hepáticas, pessoas que têm inflamação nos ductos biliares e no fígado, pessoas que têm incapacidade de produzir o ácido gástrico, né, que tenham problemas biliares, né, ou pessoas que têm alguma sensibilidade cutânea, né, então tem alergia a algum componente relacionado à hortelã e principalmente ao mentol. As crianças, a gente vai evitar, né, o uso abaixo de 2 anos de idade por causa do mentol, né, o mentol ele pode provocar, né, então parada respiratória, fechamento de glote, né, crianças com histórico, né, convulsivo, né, então com febre ou não, a gente também vai evitar, né, e crianças que têm sensibilidade ao óleo de hortelã ou de menta. E uma outra coisa que é importante também é o uso em gestantes, né? Então, também deve ser contraindicado pela questão do mentol, tá? Então, as pessoas, né, que têm inflamação no trato gastrointestinal ou na vesícula biliar, ou tem insuficiência hepática, a gente também vai cuidar, né, em relação à indicação das preparações a partir de menta piperita. A gente não vai estar utilizando, né, nem a planta, nem o óleo, né, então a aplicação no rosto, principalmente em crianças muito pequenas e em bebês, tá? Sempre lembrando que 79% da composição, né, da menta é mentol, né? Então, de acordo aí com as monografias que foram estudadas, principalmente essas, né, que são orientadas pela Organização Mundial de Saúde, os pacientes que têm problema, né, na produção do ácido gástrico, também, né, a gente vai cuidar, né, no uso. Então, vou dar sempre preferência aí às preparações que são gastro-resistentes, né, então elas têm revestimento entérico. O que isso quer dizer? São aquelas fórmulas, né, que eles têm um revestimento na cápsula diferenciado, onde ela passa pelo estômago e ela vai ser absorvida lá no intestino. Né? Então, para quê? Para que a gente não interfira ali, né, na questão gástrica e ele possa ter, sim, a ação terapêutica, mas sendo absorvido em outro lugar dentro do nosso organismo. Certo? Por ter pouca evidência científica, né, o uso pediátrico ele não deve ser administrado, né, se for administrado, precisa ser feito com muita cautela e com supervisão, né, médica.
Então, assim, não tem estudos relacionados ao efeito teratogênico, né? No entanto, a gente sabe que o mentol, né, ele pode trazer problemas, né, dentro da gestação. Então, por isso a gente contraindica, né, a hortelã no uso durante a gestação. Crianças menores de 8 anos, né, então, como a gente viu, né, a gente deve também evitar o uso da hortelã, e essa restrição de uso está muito relacionado com o mentol, tá? E até porque a gente tem poucos estudos que evidenciam. No caso das cápsulas, né, então, a gente falou em diferentes formas farmacêuticas, o infuso, né, o isolamento de um composto que atende uma outra prática integrativa, que é a aromoterapia, e agora que a gente entra num medicamento, né, fitoterápico tecnicamente elaborado, né, então, a partir de cápsulas, né, então essas cápsulas, elas precisam ser engolidas inteiras, né, elas não devem ser mastigadas, elas não devem ser quebradas, porque se elas forem quebradas, né, e mastigadas, elas vão liberar ali, né, o princípio ativo no estômago, e isso vai ocasionar irritação, né, em boca e esôfago, e, né, podendo aí, né, provocar azia, hérnia, né, por os sintomas, né, após o uso aí do óleo de hortelã. E quem já tem, né, Gisele, o refluxo, a hernia de hiato, deve também tomar bastante cuidado, porque pode exacerbar, né? Isso mesmo, né? Então, às vezes a gente pensa que o medicamento fitoterápico ele é produzido numa planta, né? E por ser produzido numa planta, eu não devo ter todos os cuidados, né? Como um medicamento sintético. E eu devo sim, né? Porque ele foi preparado, ele foi desenvolvido para ser absorvido daquela forma. Quando a gente manipular, né, a hortelã, por ela ser rica em óleo essencial, né, então evitar aí o contato com os olhos para não causar, né, irritação. Então, peguei a plantinha, macerei na mão, né, cheirei, vou lá e lavo a mão, né? Não vou lá esfregar nos olhos porque eu vou dar, né, vou poder provocar irritação nos olhos. Efeitos adversos, né? Muito relacionados com a composição, né, da composição química dessas plantas, né, então, queixas gástricas, né, então, principalmente pela questão da presença de óleos essenciais, e aí o mentol, né, preparações, né, não revestidas, então, podendo ocasionar azia, né, então, podemos agravar a esofagite, né, e refluxo, erupções de pele, dores de cabeça, queimação, até bradicardia, tremores, né? Então, pelo efeito aí associado, às vezes, inclusive, por um uso excessivo dessas plantas que são ricas em óleos essenciais. Outros efeitos, né, adversos associados à ingestão do óleo essencial por via oral: dores musculares, irritação de pele, reações alérgicas, dores de cabeça, queimação perianal, visão turva, náusea, vômito, né, irritação de pele. Então, ter o cuidado aí também com a inalação do óleo essencial. A inalação, né, também pode ocasionar apneia, né, constrição, né, edema de glote, constrição de glote nas pessoas que são hiperativas, ardência bucal, ardência no olho, ulcerações, né, orais são podem ser ocasionadas, reações alérgicas, né, então a pastas de dentes com essência de óleo essencial de menta também já foi relatado. Em relação às interações medicamentosas, né, então, o uso de alimento ou antiácidos, né, então, administrado de forma conjunta, né, concomitante, pode provocar a liberação
antecipada do conteúdo da cápsula, então aqui a gente está falando do medicamento fitoterápico. Outros medicamentos, né, eles podem diminuir aí a acidez do estômago, né, então podem estar, né, interagindo aí com as cápsulas produzidas pela menta piperita, né, e aí, neste caso, muito relacionado com os medicamentos fitoterápicos que são utilizados hoje, né, para colo de intestino irritado. Antibióticos, né, antimicrobianos, né, elas podem ter uma sinergia positiva, certo? Então, usar, né, o óleo essencial, a menta, junto com antibióticos, eu posso aumentar a efetividade, certo? Tem estudo que mostra aí que o óleo essencial, ele pode aumentar a disponibilidade aí das cicloporinas, né? Então, a diminuir as reações imunológicas e diminuir aí o metabolismo delas, certo? Agentes, né, que atuam no citocromo P450. O que é o citocromo P450? É uma enzima que a gente tem no fígado, né, que faz todo o metabolismo de eliminar, né, degradar os medicamentos, né, e as toxinas do nosso organismo. Então, o óleo essencial de hortelã, ela pode diminuir a ação dessa enzima, o que vai fazer o quê? Vai aumentar aí o nível de sangue, né? Vai aumentar o fármaco dentro do sangue, podendo ocasionar aí uma hiperdose, né? Uma intoxicação. Então, por exemplo, se eu uso um medicamento cardiovascular, né, e uso muito próximo ao óleo essencial de hortelã, eu posso ter aí, de repente, uma hipotensão. Ele potencializa, né, e deixa mais medicamento livre do organismo, eu tenho mais efeitos terapêuticos e, consequentemente, é como se eu tivesse tomado 2 cápsulas, né? Então, quando eu faço essa sinergia. Então, em algumas situações eu tenho uma sinergia positiva, né, e outras eu tenho uma sinergia aí negativa. Então, quando associado com a tetraciclina, né, pode ter aí uma sinergia, né, então, que vai melhorar essa absorção tópica, então, vai atuar aí, né, em lesões cutâneas. Os antiácidos, né, então, o que os estudos vêm mostrando? Que uma diminuição do ácido, né, do estômago e um aumento do pH, então isso pode provocar essa associação prematura do óleo, né, essencial com revestimento gástrico, né, então pessoas que têm problemas gástricos, né, tem que tomar o cuidado de estar utilizando a hortelã-pimenta. E a superdosagem, né, então quando eu uso demais, né? Então, quando eu uso demais o óleo essencial, quando eu uso demais a cápsula, quando eu uso, né, esse princípio ativo, eu posso também ter problemas da mesma forma com o medicamento sintético. Posso ter reações gastrointestinais, diarreias, né, urações retais, né, até um quadro de perda de consciência. Tudo isso pela alta dosagem aí do mentol, né? Então, a grande dosagem de mentol pode sim levar a tontura, confusão, fraqueza, náusea, inclusive visão dupla, tá? Em relação aos aspectos nutricionais, né, então é uma planta, né, que ela é comestível também, né, ela pode ser utilizada aí, além de chás, infusos e medicamentos, e também na aromoterapia, ela pode ser utilizada como um condimento, né, então como um condimento, um aromatizante, como uma bebida, e também nos cosméticos, né, então como perfume ou produtos de limpeza. Então é uma planta aí, né, que tenha que movimenta muito bem a economia, porque ela tem várias formas, né, de atuação. Em relação ao aspecto nutricional, o que é interessante? É uma planta que ela é remineralizante, né? Então ela é rica em vitamina A, vitamina B, vitamina C e vários minerais, né? Então eu posso estar utilizando, por exemplo, ela como tempero, na carne, no peixe, na massa, na salada, no quibe. E o legal é que ela também dá um sabor picante,
né, um sabor aromatizante aí, né, para a comida. Outras curiosidades, né, então, ela está descrita na farmacopeia brasileira, ela está descrita na farmacopeia, nas monografias da Organização Mundial de Saúde, na Agência, né, de Medicina Europeia. O Brasil, ele já foi o maior exportador mundial de óleo essencial de menta piperita, né, devido a essa baixa necessidade de tecnologia na produção, certo? E essas são as referências, né, que foram utilizadas aí para esse estudo. A Sandra, Gisele, tinha falado da questão das extremidades, não sei se prestaste atenção no que ela falou, né? A questão da pressão baixa, terias algum comentário em relação a isso? Então, como a gente comentou, essa questão da pressão baixa, né, a dormência das extremidades, foi a dormência, né? Eu acho que ela estava falando nas extremidades frio, né? A pessoas muito magras, estava se referindo a isso. Não sei se a Sandra está aí, quer esclarecer um pouquinho agora essa dúvida com a Gisele. E não é isso mesmo. Eu vi falar isso que tu falaste, que quando a pessoa está magra, de repente tem pouca energia, né? E fica gelada as mãos. Se o hortelã ele vai fazer essa tipo vasoconstrição, não sei se é isso a palavra, fica gelado, tem circulação. Isso, ele não é um ele não age como um vasodilatador, né? Ele age como um antioxidante, né? Então, ele vai melhorar, né, as questões sanguíneas por ele ter esse efeito antioxidante de ir limpando o sangue, certo? Então, assim, ele não vai agir na pressão arterial, né? Mas indiretamente ele vai trazer um benefício, né? Vai diminuir a sobrecarga cardiorrespiratória, né? Por ele fazer esse sequestro desses ativos que sobrecarregam ali, né? Então, essa perda de sensibilidade, né? Essa sensação de extremidades frias, ela se dá pela dificuldade circulatória. Então, nos estudos, não temos estudos que mostram significativamente, né, essa ação no sistema circulatório, mas temos estudos que mostram uma ação, né, relacionada à ação hiperglicemiante. Então, ele vai limpando. Então, essa ação, essa boa atividade antioxidante também ajuda, né, a trazer esse benefício de limpar a gordura da corrente sanguínea. Então, limpando a gordura da corrente sanguínea, diminuindo glicose, trazendo, né, triglicerídeo, melhorando a densidade das proteínas boas, né, consequentemente, a gente tem aí, né, uma melhora do nosso sistema respiratório e cardiovascular. E aí, consequentemente, tudo melhora, tá? Então, poderíamos dizer que essa ação indireta, né, no sistema circulatório se dá pela atividade antioxidante de remover aí, né, todas essas partículas, essas células, né, degenerativas que a gente tem dentro do organismo. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma, Gisele, outra. Sobre o que tu falaste para joelho, quem tem problemas de joelho, faça uma compressa. Isso. É feito chá frio ou morno? Você vai fazer a compressa, você pode fazer a compressa morna ou a compressa fria, né? Depende ali o processo inflamatório que você tem, né? Então, se é um processo inflamatório, né, mais crônico, né, a gente dá preferência sempre fazer mais morninho, né, não tão gelado. Agora, se é uma situação mais aguda, uma contusão, você vai aplicar uma compressa ali mais gelada nas primeiras horas.
Então, ele substitui muito bem o gelol. Então, aquelas situações que a gente lembra do gelol, eu vou aplicar gelol porque eu estou com dor no pescoço, vou aplicar gelol porque eu estou com dor não só joelho, mas todas as dores, né, musculares, a gente pode fazer aí a aplicação da menta. Por quê? Porque é rica em mentol. Que é um princípio ativo que dá aquela sensação geladinha e quente no gelol, né? Tá, e eu posso fazer outra? Ótimo. Tá, a outra é sobre os animais. Tu falou, não sei se é caprino ou suíno. O tratamento no caso para giardias e protozoários, né? Tá. Vocês podem colocar na água deles. Certo? Faz o infuso e coloca lá na água deles, né? E não só para caprinos, não, para, vamos supor, esses pets de sítio mesmo, né? Então, para fazer controle de protozoário, né? Inclusive os cachorrinhos, os gatinhos. E a quantidade é a mesma de adulto, no caso de pessoas? Sim, uhum. É? Uhum. Obrigadão, hein? Nossa. Bastante coisa, né, sobre hortelã? É, bastante coisa, né? E é uma plantinha tão pequenininha. Ok, mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Ok?